Tem um vídeo circulando na internet dizendo que a Congregação Cristã no Brasil é uma seita terrível. Quem fala sobre esse assunto, ele é pastor de uma igreja que eu não vou citar o nome porque nós somos ensinados a não falar mal de outras denominações. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Marilene e estou aqui para falar sobre assuntos voltados à igreja onde eu faço parte, onde lá eu tenho um ministério de organista, pela graça e misericórdia de Deus. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Continue no vídeo e saiba os 8 fatos pelos quais esse pastor fala que a Congregação Cristã no Brasil é uma seita. E eu vou te mostrar o inverso, vou te mostrar o contrário, vou te mostrar que a Congregação Cristã no Brasil não é uma seita através da infalível palavra de Deus. Que muitos por aí fazem vídeos dizendo que nós não conhecemos a Bíblia Sagrada. Isso, infelizmente, é um mito, porque o que nós aprendemos foi um único livro chamado Bíblia Sagrada. Eu vou começar pelo primeiro fato. Fique no vídeo até o final, porque eu vou citar 10 fatos que são achismo, né? Dessa pessoa falou que a CCB é uma seita. Eu acredito que ele não conhece a Congregação Cristã no Brasil a fundo. Ele acha, é o que ele pensa, ele lê livro, não sei. Porque para você falar que uma coisa é aquela coisa, você tem que conhecer, você tem que viver. Eu estou na Congregação Cristã no Brasil servindo a Deus desde os meus 14 anos. Hoje estou com 44 anos e eu posso afirmar dentro da palavra de Deus que ela não é uma seita e eu vou te mostrar nesse vídeo. Continue até o final. Primeiro, ele insiste em dizer que a Congregação Cristã no Brasil é uma seita por ser uma igreja diferente das demais. E como de fato ela é. Ela é diferente. Segundo fato, ele diz que se um fiel da igreja falar que sai da igreja, vai para o inferno, não tem mais salvação e etc. Que isso não é verdade. Isso não é ninguém que diz para a pessoa. Isso é o temor de Deus. Voltando lá atrás, na criação, no Jardim do Éden. Quando Adão pecou contra Deus, comeu aquele fruto que não era para ele comer, o que ele fez, vocês sabem, ele se escondeu da presença de Deus. Isso é o quê? Isso é temor, é medo. Todos que transgridem a palavra de Deus sentem medo, sentem temor, porque contradizer uma ordem do Pai Celestial. Adão ouviu a voz de Deus, após descobrir que ele estava nu, e correu e se escondeu. Por isso, o nosso sentimento, esse sentimento o qual nos faz ter a luz de Deus e saber o que é certo ou errado diante dos olhos dele, é bíblico. O temor de Deus é o princípio de toda sabedoria. Está escrito, tá? Está escrito em Provérbios
capítulo 9, versículo 10. Terceiro fato, ele afirma que a CCB tem outro livro além da Bíblia. E isso não existe. O único livro que usamos além da Bíblia é o Inário, que é a Bíblia cantada. O nosso Inário é Inário, hinos de louvores e súplicas a Deus. Quem conhece o nosso Inário sabe, é a Bíblia cantada. Ele também chega a nos comparar com os mormons, gente. Olha só. Aí ainda tem gente que chega aqui na plataforma do YouTube, faz vídeo, né? E fala que nós criticamos esse, que criticamos aquele, que só nós iremos para o céu, né, gente? Falar, qualquer um fala, agora provar é outra coisa, né? O quarto fato, ele diz que nós aceitamos revelações imediatas. Sim, nós acreditamos na revelação da palavra de Deus. Quando os servos de Deus estão guiados por Deus, porque também é bíblico, a profecia é bíblica, é um dom excelente, o qual Deus dá a todos os que se consagram a Deus. Revelações, visões, profecias. Um exemplo está onde o anjo apareceu a Maria, quando ela estava esperando o Salvador, Jesus Cristo. O anjo apareceu a Maria, a José, que queria abandonar Maria, dizendo que o que estava nela era do Espírito Santo de Deus, que Maria estava esperando o Salvador. Então, mais um ponto. Está escrito aqui sobre as profecias. São Mateus capítulo 23, versículo 37. Olha aqui para vocês onde está escrito acerca da profecia. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que são enviados. Quem é que está apedrejando, né? Quem é? Eu quero que vocês se conscientizem um pouco. Os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das suas asas, e tu não quiseste. Ou seja, existe sim os enviados de Deus. Existem sim aqueles que são usados de Deus, que têm a revelação de Deus, assim como a palavra de Deus revelada dentro da congregação cristã no Brasil. Fala com o homem, fala com o intento da alma do homem e da mulher. Eu sou prova viva de muitas e muitas palavras que Deus tem mandado na igreja e tem se cumprido na minha vida. Eu falo com propriedade, porque eu conheço a essência dessa obra. Agora vamos continuar aqui. Vamos continuar. Quinto fato, ele fala que a CCB aceita, por muitos falarem que a salvação é pelas obras, mas está escrito, ou seja, é bíblico. Temos que ter sim o conhecimento da palavra de Deus, mas que também precisamos ter obras em Cristo. Isso é bíblico, eu vou mostrar para vocês. Está escrito, a fé sem as obras é morta. A fé sem as obras é morta. Depois vocês vão lá no capítulo 14, no capítulo 2 de Tiago. Depois vocês vão lá sobre a fé sem as obras é morta. Vocês vão em Tiago, capítulo 2, versículo 14 até o 26. E vocês vão ter a prova disso. Ele cita, sexto fato, ele cita igrejas como seita e compara a CCB com seita. Porque na realidade de seita, a CCB não tem nada. Ela apenas é uma igreja diferente. Sétimo fato, ele diz também que os servos de Deus não pregam a Cristo, que ele é o Salvador. Olha, que absurdo, gente. Que absurdo, por quê? Para uma pessoa falar esse tipo de coisa, ele apenas diz o que acha.
né? Ele ouve o que ele acha e fala, porque isso jamais é verdade. Jesus Cristo é a rocha celestial em quem somente confiamos. Ele é o assunto da igreja. Ou seja, ele é tudo. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Então, conclusão. Pelo que ele fala, ele apenas acha, ou ouve, ou estuda livros, não vive a essência dessa obra. Oito fato. Augusto Nicodemos ignora o uso do véu. O uso do véu, que somos obrigados a usar véu. Eu nunca fui obrigada a usar véu. Eu sempre usei véu, porque eu amo usar véu. Está escrito em 11 de Coríntios. 11 do livro de 1 aos Coríntios. Toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra sua própria cabeça. É bíblico, não adianta torcer. Torcer não adianta, essa palavra é bíblico. Nono fato, ele também parece ser contra o batismo com o Espírito Santo, onde também é bíblico, está escrito em 2 de Atos dos Apóstolos, onde os discípulos se encontravam orando e Deus desceu com a presença dele e os discípulos ficaram falando linguagens celestiais. Não é essa linguagem que a gente estuda por aí. É do Espírito Santo de Deus. 10º fato. O batismo com o Espírito Santo é um sinal de uma promessa que Jesus Cristo fez. E esses sinais, vou mostrar bem claro aqui para vocês. Esses sinais seguirão aos que creem em meu nome. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Essa promessa Jesus fez quando ele subiu ao céu e os seus discípulos estavam olhando para o céu. E ele disse assim, antes de subir ao céu, ele disse assim: eu enviarei o Espírito Santo Consolador, o qual vos guiará em toda a verdade. E é nesse Espírito, nessa promessa, que nós, que servimos a Deus na Congregação Cristã no Brasil, cremos. E vamos continuar crendo. Está escrito em São Marcos, o sinal que Deus deu. Uma promessa. Deus fez uma promessa e se cumpre no nosso meio. São Marcos, capítulo 16, do versículo 17 ao 18. Depois vocês vão lá na Bíblia Sagrada e vocês tirem a prova, tá? Achar, todo mundo acha. Pensar, todo mundo pensa. Só que temos que ver a essência. Temos que entender, viver o cotidiano daquele lugar para poder sair falando tal coisa. Se você continuou comigo nesse vídeo até aqui, que Deus te abençoe. Se você saiu antes também, Deus te abençoe. E eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais, gente. Deus abençoe.